Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem me impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Hoje aqui, domingo, dia 22 de março, nós estamos aqui online, Assembleia de Deus Sou de Cristo, para transmitir a escola bíblica, cujo título será Jesus, o homem perfeito. Nós vamos, nesse sentido, apresentar aqui o nosso evangelista Padilha, que vai estar ministrando esta aula. Eu já vou apresentar ele agora aqui nesse momento. E lembrando as nossas ações do relógio de oração. 9 horas, 15 horas e 18 horas. Vamos orar hoje pelas famílias. Muitas famílias estão confinadas e elas precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque uma família forte é uma família curada. Então vamos orar pelas famílias hoje, tá bom? E eu creio que Deus vai operar e nós vamos sair disso tudo mais fortalecido em nome de Jesus Cristo. Lembrando também que hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar aqui também transmitindo uma palavra maravilhosa no culto online. Esta leitura que encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 40 ao versículo 52, que diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, dentro aqui do objetivo da nossa lição, é ver, expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Nós tivemos aí ao longo da semana, dentro da nossa revista, a recomendação das leituras diárias. Segunda-feira, Mateus 1,18, que fala sobre o nascimento de Jesus. Terça-feira, Lucas 2, versículo 52, que fala sobre a infância de Jesus. Quarta-feira, Lucas 2,42, o filho na casa do pai. Quinta-feira, Lucas 3,22, o batismo e a unção de Jesus. Sexta-feira, Lucas 4,16, que fala na palavra. Jesus inicia o seu ministério. E no sábado, Apocalipse 22,13, que fala Jesus, o princípio e o fim
de todas as coisas. Dentro aqui então da nossa lição nesse dia, nós temos lições importantes a respeito destas doutrinas acerca de Jesus, né? Então, dentro aqui do tema, nós temos, né, que já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina bíblica da Bíblia Sagrada. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Então, vamos dar início ao estudo dos tópicos que vão esclarecer para nós essas 3 partes. Bom, nós professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. E dentro do tópico 1 nós temos aqui hoje 3 subtópicos que vão falar sobre a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Nós vemos aqui que fundamenta alguns versículos da nossa lição, Isaías capítulo de número 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E quando terminar a nossa aula, leiam o capítulo 8 de Provérbios. Subtópico 2 da nossa lição: seus atributos, grandezas e perfeição. O que são atributos? Atributos são qualidades que são atribuídas apenas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Então, Jesus Cristo, como Deus, ele possui também atributos específicos para ele. Jesus é a fonte de vida. Fonte de vida é João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz e a vida era a luz dos homens. Logo, ele tem vida em si mesmo. Nós vemos também aqui em João capítulo 5, versículo 26. Na nossa lição está 16, mas é João capítulo 5, versículo 26, que diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós temos também aqui, sendo Deus de Deus, é imutável, né? Então, um dos atributos de Jesus é a sua imutabilidade, que está aqui registrado em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é onipresente, Mateus 28, 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Onipresente. Nós vemos que ele também é onisciente, sabe todas as coisas.
Mateus capítulo 9, versículo 4 e 5, que diz: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal no seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Então ele, como Deus onisciente, ele tinha acesso até os pensamentos que as pessoas tinham a seu respeito naquele momento. Então essas manifestações eram importantes para que as pessoas soubessem quem era ele, porque naquele momento ele estava revelando o Pai para todas as pessoas que estavam à sua volta. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele tinha toda a autoridade. Dentro aqui dos atributos divinos, a autoridade, o poder pertencia também ao Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3 da nossa lição, ainda nós estamos vendo Jesus, o verdadeiro Deus. Diz aqui: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses capítulo de número 2, versículos de 5 a 12, nós vemos esta passagem tão importante a respeito da sua glória. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui que comprova a passagem do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, aonde ele se esvazia de toda a sua glória, mas não de sua divindade, com o propósito de cumprir o plano de salvação. E ele nos mostrou todas estas condições em vida, como ser humano, cumprindo o plano de Deus. Em sua oração sacerdotal, Jesus também ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Mateus capítulo 14, versículo 34, 32 e 33 aqui fala: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-me, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E nós vemos, como disse a nossa lição, na oração sacerdotal, ele começa assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti,
só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vemos aqui que ele se esvazia da glória que ele tinha na presença do Pai, veio para nós como homem para cumprir o plano de resgate. Síntese agora do nosso primeiro capítulo que nós concluímos a respeito de Jesus, o verdadeiro Deus. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Nós glorificamos ao Senhor nosso Deus por este plano, por este propósito. Capítulo 2 aqui da nossa lição, agora vamos para Jesus, verdadeiro homem. Então, ele, como nós vimos aqui nesta passagem que nós lemos, que a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Mas nós temos provas do seu envio e do seu propósito e do cumprimento disso. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, ou seja, na presença do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como nós vemos aqui em Jesus, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui o apóstolo João, no Evangelho de João, ele mostrando aonde Jesus estava no momento da criação, no momento em que tudo foi criado, em que tudo pelo poder da palavra de Deus foi criado. Ele ali estava na presença de Deus. Nós vemos aqui também, ele é o Verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Nós vemos aqui também o subtópico 2, que fala profetizado no Antigo Testamento. Nós vemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi, no Antigo Testamento, sempre profetizada. Na verdade, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento, ali o Pentateuco, os profetas, os salmos, todos eles apontam para a vinda de Jesus Cristo, para o cumprimento do plano de salvação de Jesus. O Filho, a vinda do Senhor Jesus é profetizada, desde o Gênesis, aonde nós vemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, no momento da queda do homem, no momento onde o homem é responsabilizado pela sua queda no jardim. Naquele momento, o próprio Deus, ele fala do plano de salvação, que diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Essa semente quem é? O próprio Senhor Jesus Cristo. E a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a primeira passagem bíblica que fala a respeito do plano de resgate que o próprio Senhor, nosso Deus, preparou. O homem pecou, o homem caiu, o homem naquele momento se afasta de Deus, mas Deus já prepara uma forma de trazer, de aproximar
o homem novamente de Deus, através do quê? Do seu plano de salvação, através do plano de salvação preparado através do seu Filho Jesus Cristo. Nós vemos aqui que também Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e de Davi. Nós vemos aqui que tanto profetizado ali em Gênesis 3,15, Malaquias 4,2, que fala a respeito do nascimento do sol da justiça, falando acerca de Jesus. Nós vemos também aqui, dentro da nossa lição, aonde fala em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 13, nós vemos aqui o plano de salvação também diz que assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Nós vemos aqui, já através da descendência de Davi, a vinda do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos também, no Antigo Testamento, houve todas profecias a respeito. Agora, cumprindo-se encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vemos que sua humanidade, voltamos a repetir, não era ilusória, mas real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, como diz aqui em Lucas, capítulo de número 2, do 1 ao 7, que diz aqui: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias, eles quem? José e Maria, Maria já no tempo, ela havia de dar à luz, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Dizer aqui sobre o seu nascimento foi natural. Jesus foi gerado. A diferença nossa para de Jesus, que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, Foi sobrenatural. Agora, o seu nascimento seguiu os trâmites da natureza, A sua mãe, durante 9 meses, o seu nascimento foi natural, Como nós temos conhecimento. Ele, Jesus, sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e teve sede, como nós vemos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós vemos também aqui em Mateus capítulo 26, João 19, 28, diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Nós vemos também em Mateus capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26 e 38. Então isso mostra a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus, aonde estas passagens demonstraram que ele teve fome, que ele teve sede e que ele expressou sentimentos humanos, como foi o caso de tristeza, em 3 passagens bíblicas aqui. Nós vemos que ele era homem como nós, ele tinha as mesmas necessidades. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Nós vemos aqui, dentro das passagens que nós vimos aqui, Mateus capítulo 27, 58. É importante que os nossos irmãos, os nossos ouvintes, sempre quando ouvirem
alguma informação, vejam qual é a referência bíblica que dá fundamentação a esta informação, para que a gente não possa aí criar novas doutrinas ou algumas coisas que não estão de acordo com a palavra. Então, tudo que estamos falando aqui, nós temos um respaldo bíblico. Então, acerca do seu corpo, Mateus capítulo 27, versículo 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Após a sua morte, ele teve ali o seu corpo imóvel, inerte, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesta terra, passou pela morte. Nós vemos também aqui em Marcos capítulo 14, versículo 34, e disse-lhes o próprio Senhor Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. No momento de maior angústia, no momento aonde uma luta espiritual se travava, no final da sua vida para o cumprimento do plano de salvação, quando Jesus ali sentiu o peso do nosso pecado sobre a sua vida, diz aqui: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então Jesus tinha corpo e tinha alma. Diz aqui também em Mateus capítulo 27, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz: entrego o meu espírito. Ele, na cruz do Calvário, ao entregar a sua vida, foi Jesus que entregou, não foi ninguém que tomou, não foi ninguém que o prendeu, mas ele entregou livremente, ciente do plano de salvação do nosso Deus. Ele se entregou, ele deu ali na cruz a sua vida por nós. Então, naquele momento, quando a sua vida como homem chegava ao fim para o cumprimento do plano de resgate, ele diz ali: está consumado, está encerrado. E a Deus ele fala: a ti, Senhor, eu entrego o meu espírito. Nós vemos aqui também, dentro da nossa lição, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então nós vemos que momento Jesus nasceu? Na plenitude dos tempos. Na plenitude quer dizer o quê? Tudo estava preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a nossa revista: ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós vemos que, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, tudo estava preparado. Nós vemos que Deus, em sua presciência, levantou 3 significativos povos, culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Quem são essas nações? Israel, a Grécia e Roma, os romanos. E através de Israel, através das sinagogas que estavam espalhadas por todas as nações, através das sinagogas, era nestes locais onde o povo de Deus se reunia para ali estudar a palavra, para ali ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso escritor aqui da nossa revista, o pastor Claudionor Correia de Andrade, ele fala que Israel tinha sido preparado para receber o Messias, para receber a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Grécia, aonde entra a Grécia aqui? Por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Nós sabemos que a importância do idioma grego para a divulgação do Evangelho, nós sabemos a sua importância, está lá em Atos capítulo 11, versículo 20,
os irmãos depois podem aí verificar, né, como diz aqui, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Nós vemos também aqui os romanos. Qual a importância do governo, do Império Romano, na época da vinda de Jesus? Por meio das suas leis, por meio do seu governo e estradas de excelente qualidade. Ou seja, o Império Romano foi responsável pela construção de grandes estradas que ligavam todos os países e os continentes daquela época, que facilitou ali o deslocamento dos missionários, o deslocamento dos cristãos, para que o evangelho chegasse a todas as partes do mundo. Então, através da qualidade das estradas, nós vemos das suas leis, do seu governo, que facilitou a propagação do evangelho. Quinto subtópico desta lição, desse tópico 2 aqui. Nós vemos que em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sobre a lei de Moisés e de Roma, como nós vemos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 1, que diz: o livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi e filho de Abraão. Nós vemos aqui na genealogia do Evangelho de Mateus, né, nós vemos que é feito a reconstituição de toda a sua genealogia, mostrando que ele era descendente de Abraão e descendente de Davi. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Aqui, Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como de cuidava filho de José e de Eli. Então nós vemos aqui que Jesus se preparou durante 30 anos para cumprir o seu ministério de 3 anos. Então nós vemos aí como exemplo de homem, o Senhor Jesus Cristo se preparou para o seu ministério. Assim devemos agir como o exemplo de Jesus, nos preparar, né, para a nossa chamada. O tópico 2, nós chegamos ao final e nós temos como síntese desse tópico: Jesus estava no seio do Pai. Sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Então nós vemos aqui o final do nosso segundo tópico da nossa lição. Então já estudamos, né, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, verdadeiro homem, e o terceiro tópico da nossa lição agora, Jesus, o homem perfeito, né? Então, dentro aqui da nossa lição, quero dizer aí aos nossos irmãos que estão em casa, os nossos amigos, estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo da Assembleia de Deus Sou de Cristo, aqui no Conjunto da Marinha, no Jardim Bangu, no Rio de Janeiro, e está aqui junto comigo o presbítero Anderson, nos assessorando, fazendo aqui a transmissão. O presbítero Anderson é o nosso secretário aqui da Escola Bíblica Dominical, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Então vamos para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição. Diz assim: afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? E aí, o que você acha? Jesus, como homem,
era um ser humano semelhante a nós? O que você acha? Então, como dever de casa hoje, faça aí uma pesquisa mais profunda dentro da nossa lição, tire as suas dúvidas na palavra de Deus, dizendo a você que a Bíblia, ela mesmo responde a ela. A Bíblia é a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de pesquisa, está na Bíblia tudo aquilo que nós precisamos para ter conhecimento das coisas espirituais. Diz aqui, sim, Jesus era semelhante a nós, era melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, o pecado de Adão, quer ao pecado experimental, ou seja, ele não experimentou o pecado por opção dele. Ele optou em ser fiel ao Senhor nosso Deus. Adão e Eva também tiveram essa possibilidade, mas nós sabemos do que aconteceu com aquele casal no Jardim do Éden. Nós vamos ver um pouquinho mais. E aí, dentro do Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua sede. Nós vemos aqui passagens bíblicas que no momento de tentação do Senhor Jesus, no início do seu ministério, quando ele é batizado no Rio Jordão, ali por João Batista, Jesus Cristo ali começa então o seu ministério. E no início do seu ministério, ele já tem um momento de que ele vai ser provado. Diz aqui a palavra de Deus: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele é confrontado naquele momento. Se você realmente é o Filho de Deus, você não está com fome, peça então que estas pedras se transformem em pães e sacie a sua fome. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo não usou seus atributos para saciar as suas necessidades como homem. Nós vemos também aqui em João capítulo 4, versículo de 7 a 10, aonde o encontro que ele teve com a mulher samaritana. Naquele momento, os seus discípulos tinham saído para comprar comida, mas ele ficou para descansar. Naquele momento, com sede da grande caminhada, ele pediu àquela mulher, a mulher samaritana, que lhe desse água. Naquele momento ele teve sede, não usou, como disse o nosso escritor, dos seus atributos para suprir as suas necessidades, ou seja, dá-me de beber, disse Jesus àquela mulher. Então nós vemos que Jesus ele cumpriu todo o propósito dentro da sua natureza humana. E outra, todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Não foi a seu favor, foi a favor das pessoas que o procuravam. Como nós vemos aqui em Marcos capítulo 1, versículo de número 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conhecia. Diz uma outra passagem que nós temos aqui que fala, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Capítulo 7, versículo 21. Ou seja, Jesus não se beneficiava do seu poder, mas ele simplesmente usava
para ali atender aqueles a quem eram por ele procurados. Nós vemos aqui, o Senhor Jesus era um homem de dores. Então nós estamos vendo aqui como um homem perfeito, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Isaías 53, versículo 3. O que é que diz aqui? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, Jesus, ele durante os 30 anos que ele viveu junto da sua família, ele trabalhou ali na carpintaria do seu pai, José. Então nós vemos que Jesus, ele cumpriu como ser humano, sofreu, experimentado nos trabalhos, como diz aqui a palavra de Deus. Nós vemos também perfeito como sumo sacerdote, está em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz aqui: porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, oferecer a si mesmo. Então nós aqui vemos o final do subtópico 1 da nossa lição. Vamos então aqui para o subtópico 3. Lembrando aos nossos ouvintes, os nossos amigos, todos que estão aí tendo acesso e que depois também verão essa transmissão, hoje à noite, a partir das 19 horas, teremos também um culto online. Então, diante do problema que estamos passando, vocês não estão vendo, mas a nossa igreja hoje aqui está vazia da presença física dos nossos irmãos, mas sabemos que os nossos irmãos estão em casa, em oração, buscando o Senhor, consagrando a sua vida, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelo mundo, porque vivemos hoje um problema que está afetando o mundo inteiro. Então estamos hoje em oração. A nossa igreja foi convocada a orar especificamente 3 vezes ao dia, às 9 horas, às 15 horas e às 19 horas, estar com seus joelhos dobrados, no mínimo meia hora, para buscar ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, para que Deus assim abrevie esse tempo de dificuldade que estamos vivendo. Mas nós cremos que as nossas autoridades estão tomando todas as ações para reverter esse quadro. Mas nós, como igreja, como sal da terra e luz do mundo, temos a responsabilidade de orar e interceder pelas pessoas, pedindo graça e misericórdia ao Senhor nosso Deus. Vamos para o último subtópico da nossa lição: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Ou seja, por ele não herdar aqui a natureza de Adão, então ele não passou, ele não experimentou aqui o pecado original. E durante todo a sua vida aqui, ele também foi fiel até a morte, e morte de cruz. Nós vemos que ele se entregou.
ele dedicou a cumprir o plano de salvação. Eis o que escreve o autor da Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Hebreus 7, 26. Ele diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, como nós já lemos, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Né? Eu vou ter que voltar um pouquinho porque eu saltei aqui o subtópico 2, tá bom, meus irmãos? Então, eu já fui direto aqui para o subtópico 3, mas diz aqui no subtópico 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário, como nós vemos aqui registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Gênesis 3, versículo de número 6, faz registro da queda de Adão e de Eva aqui. Ou seja, mostra para nós como isso aconteceu. A consequência do pecado, né, nós vemos registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vemos aqui registrado que após a queda, o homem perdeu o benefício principal que nós tínhamos, que era de estar na presença do Pai todos os dias. A partir daquele momento, o pecado fez separação entre nós e Deus, ou seja, houve um distanciamento. Mas diz aqui a palavra de Deus que o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. No deserto, quando foi tentado, ali ele, pela palavra, ele foi vitorioso, saiu para cumprir o seu plano ao longo de 3 anos, findando o plano de salvação na cruz do Calvário, como nós vemos aqui, né, aonde ele cumpriu. Então, dentro dessa passagem, Jesus, embora divino, Jesus não era menos humano do que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados, como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 45, que diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão, ele teve um fracasso, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, foi vitorioso e ali na cruz do Calvário conquistou a nossa salvação. Então nós vemos aqui dentro desses 3 subtópicos, nós vimos que Jesus era um homem perfeito, um homem como nós, mas que ali ele viveu toda a sua vida sem experimentar o pecado, sem passar pelo pecado. Ele foi, como disse João na beira do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado por Deus, que tira o pecado do mundo. Então, como síntese desse terceiro tópico, Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós.
pois não estava sujeito ao pecado original e também não experimentou ao pecado. Nós chegamos agora à nossa conclusão. Como diz aqui a nossa lição, a nossa conclusão diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres, moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Como estudamos aqui, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Louvado seja o Cordeiro. Queremos então agradecer a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos que estão aí ouvindo e participando da Escola Bíblica Dominical. Diante de todas as situações, nós não vamos parar. Nós estaremos, a igreja ela não para. O templo, esta casa, esse prédio, pode fechar as suas portas por prudência, mas a igreja não vai parar, porque disse o Senhor Jesus Cristo: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, como igreja, nós estaremos orando, estaremos buscando a face do Senhor nosso Deus, né? Oração. Sim, então nós estaremos agora, ao final da nossa lição, né, convocando todos os nossos irmãos. Hoje às 15 horas temos oração, hoje também às 19 horas, hoje às 19 horas nós teremos também o nosso culto aí. Ao vivo tem isso, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui esteve fazendo a abertura, pastor Paulo Gabriel, nosso pastor, né? Está aqui conosco também o presbítero Anderson, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. E nós agora vamos orar. Você na sua casa, junto da sua família, ao final da Escola Dominical, vamos fazer esta oração, agradecendo a Deus pelo privilégio, pela liberdade que temos de estudar, de pregar e anunciar a sua palavra. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Pai querido, pela nossa vida. Te damos graças, Pai querido, pela tua palavra que hoje pela manhã estudamos. Te damos graças pelo entendimento, pela revelação, Senhor amado, na tua palavra, onde tivemos aqui entendimento a respeito de Jesus Cristo, o homem perfeito, o teu Filho, a quem o Senhor enviou para nos resgatar, para nos salvar. É através dele, Pai querido, que estamos aqui nesta manhã e queremos, em nome de Jesus Cristo, apresentar as causas da igreja, apresentar cada irmão, cada irmã que está ali na sua casa, que está ali, Senhor amado, com os seus joelhos dobrados, aqueles que precisam, Pai querido, da tua interferência neste momento, precisa de uma cura, precisa de uma porta aberta, precisa que supra as suas necessidades, Pai querido. Vivemos e viveremos dias difíceis, mas cremos que o Senhor vai nos guardar, vai nos abençoar, vai suprir as nossas necessidades. Deus querido e Deus santo, continue a trabalhar e a operar, Senhor amado, no meio da tua igreja. Usa os teus filhos, Pai celestial, como instrumentos. Como diz o teu filho que nós somos sal e luz nesta terra, chegou o momento de sermos usados por ti, Pai querido, na pregação da tua palavra, através de uma ligação, através de uma oração, Senhor amado, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Deus querido, tudo isto te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo. Amém.